Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roger, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, passar para outras pessoas, acionar sininho para receber as notificações. Todo dia tem vídeo ao meio-dia, tá? Eu fiquei um tempinho aí, uma semana sem pôr vídeo porque eu tive mudança, cliquei o dedo e tal, mas agora normalizei de novo, então todo dia, meio-dia, 99% das vezes você vai ter um vídeo novo, né, com uma dica cultural nova, com uma viagem nova, com uma análise minha sobre o assunto. E hoje no Eu Recomendo Quadrinhos, na série Grandes Autores, né, de tiras, de histórias em quadrinhos, assim, mas voltado para tiras. Eu vou falar do Ang Lee, o pai do Chiclete com Banana, né, ó, Woodstock aqui, lindo demais, né, ó, escrotinhos, Walter Ego, né, Bibelô, Rala Ricota, deixa eu tapar aqui, Rala Ricota, esses aqui são os que sobraram também na loja lá, porque eu acabei também me desfazendo da coleção do Chiclete com Banana. Esse aqui é Tipinhos Inúteis, né, que é uma série que saiu deles, que eram com coletâneas de vários personagens, né? Aqui tem A Vaca Vai Pro Brejo, o Voodoo. Eu acho o Ang Lee junto com a Laerte um dos autores nacionais de quadrinho dessa leva dos anos 80, que para mim é a fase de ouro. Eu acho, do ponto de vista de crítica social, de identidade com o público, de qualidade, talvez o mais profícuo junto com a Laerte, assim, de ter uma quantidade de personagens geniais, diferentes, assim, o Bibelô, que é um machista escroto, os escrotinhos, que são dois jovens que fazem jus ao nome, e tem as escrotinhas, né? Você tem o Rampal, o Paranormal, que era baseado no Uri Geller, mas os dois personagens principais do Ang Lee são o Bob Guspe, que acho que foi o que colocou a marca dele, e a Rebordosa, que era uma Rita Lee com uma Janis Joplin, assim, e a linguagem do Ang Lee sempre foi essa do rock, né, do punk rock, do pós-punk. A primeira Chiclete com Banana vai sair em 1983 e ele produz até hoje, assim, ele faz charges políticas muito legais, muito interessantes, né. Woodstock assim é bom demais, e as histórias e as revistas do Chiclete com Banana, elas eram muito loucas, porque elas não tinham só a história em quadrinho, mas elas tinham uma coisa de tipo, sei lá, eu lembro, teve uma que era assim, 100 palavras diferentes para pinto. E aí tinha lá piroca, parece aquele texto que a Marilis Pereira Jorge fez por Bolsonaro, assim, que ela xingou o Bolsonaro de diferentes nomes diferentes, assim. Então, você tinha umas histórias, umas fotonovelas, eu dei fotonovela, assim, para os meus alunos, no finalzinho, no comecinho dos anos 2000, baseado nisso. Um dia eu tava vendo uma revista, aí tinha umas fotonovelas, né? Só que eram umas fotonovelas muito loucas, tinha nudez, eram umas coisas super surreais, assim, e de vanguarda, de manter você antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo, assim. Então foi uma tentativa de uma galera, e o trabalho dele, assim, sensacional no sentido de antenar a gente com o que estava acontecendo no mundo, de fazer uma crítica muito mordaz, assim, muito ácida das coisas que estavam acontecendo, da sociedade brasileira. Então é legal quando você pega essa tira, essa sequência dele de Tipinhos Inúteis, você vai ver um monte de coisa que se amalgamou hoje, por exemplo, no Bolsominion, né? Mas não só no Bolsominion, também ele tem essa crítica ao esquerdista, assim, total, aquele cara, sabe, o outro polo, porque na verdade tem que tomar cuidado com essa polarização. Mas ele de novo, eu vou falar uma coisa que eu falei no Glauco Matoso,
e vou falar ainda da Laerte, como que eles foram fazendo o rascunho do que viria a ser uma série de coisas. Só faltou aqui, em todos esses aí, ter o evangélico, que virou uma coisa caricata também, o cidadão de bem, né? Mas de resto, assim, o evangélico ou cristão, né? Porque você tem o evangélico e o católico que estão nessa linha meio estranha, assim, de um cidadão de bem meio fora do ponto, assim. Mas é muito legal. E aí o quadrinho do Angeli, ele já é muito mais, o desenho ele é muito mais complexo, ele é muito mais sujo, mas não sujo no sentido de mal acabado, mas é de trabalhar com a cor pesada, de deixar o... Ele trouxe no quadrinho a urbanidade paulista. Ele é de São Paulo, né? Ele é paulistano, e ele traz essa... coisa da cidade suja, da cidade poluída. Então ele tem um quadrinho poluído intencionalmente. Então ele vai trazendo o Bob Guspe. O Bob Guspe é legal. A coisa mais legal do Bob Guspe é que ele era como a atitude punk frente a esse conservadorismo, frente a essa sociedade paulista, mas que refletia no Brasil todo. Então, o que ele fazia? Ele dava uma grande catarrada, um grande guspe, e que envolvia tudo aquilo ali. Então, o Bob Guspe ele é tipo um anti-herói, um super-herói que vai ter no seu poder ali aquele guspe, aquele catarro. O niilismo da Rebordosa, né? Que hoje também, de novo, ele diz muito nessa falta de perspectiva que a gente vê. A Rebordosa é outra que está muito atual quando você olha, por exemplo, essa questão do fluxo, né? Dessa galera se entregar. Você vê essa juventude que a gente teve o problema aqui, não só do fluxo, mas dos baladeiros e tal, que estão preocupados só em ficar muito louco, em ter uma noite, e você entende meio que isso, porque você não vê perspectiva. Você não vê perspectiva de emprego, de melhorar. Você entendeu que a vida talvez não faça sentido. E ele viu isso, ele registrou isso nos anos 80. Ele tem alguns personagens que eles ficaram datados em função... Porque ele era talvez o mais político internacional de todos. Então ele tem, por exemplo, o Rigapov, que era um personagem da Guerra Fria, né? Ele representava a Guerra Fria, ele era um lado polarizado desse que queria, que o sonho dele era destruir o mundo, assim, que hoje poderia ser o Kim Jong-un, né? Ou sei lá, quem mais está afim no momento de meter o caos, matar as pessoas pelo vírus, né? Tô louco isso, né? E talvez a personagem mais que sobreviveu, infelizmente, a tudo, é a Vaca Vai Pro Brejo. Que era uma vaca que estava indo pro brejo, ela estava procurando brejo, e ela ia passando por situações horrorosas, de mostrar a crítica, por que você não ia ter a salvação, por que você não via perspectiva, por que nada ia dar certo. Os escrotinhos também sobrevivem nessas crianças sem limite, né? Ele começou a perceber essa coisa de achar engraçadinho o que não tem graça, de não colocar limites. Tudo pode, tudo é legal, são dois gêmeos assim. É muito interessante e vale a pena reler, rever. São obras que você pode ler. Ele tinha um personagem aqui também, o Hala Ricota, que ele era um líder espiritual, assim, super sacana, né? Que é esse aqui, ó, que ele fez, baseado naquele líder indiano que enganou os Beatles, que os Beatles ficaram putos com ele. Ele sempre teve essa relação bem interessante, ele sempre foi fã, assim, de fazer essas referências, né? E
E o Hala Ricota é esse, aquele cara que ele promete, que ele fala que ele traz uma espiritualidade, que ele prega uma coisa que ele não faz e não é nada disso, né? Só a linha dele aqui que é um pouquinho diferente. Tá vendo como isso pode acontecer em qualquer segmento. Não são religiões que são ruins, não são políticas que são ruins. São as pessoas. As pessoas é que trazem dentro de coisas que deveriam ser legais e funcionar todo o seu lado negativo, e é isso que ele vai mostrar na obra dele, essa acidez, é como o ser humano consegue deturpar as coisas para os seus interesses, né? Como que o ser humano ele é egoísta, e às vezes a gente precisa ver o lado ruim da vida para poder até achar um rumo legal. Então eu recomendo Angeli, toda a sua obra, assim, né? E o poema de hoje, vamos lá, opa, hoje deu uma lentidão aqui no sistema, vamos lá, Batalha Infinita. E é um pouco disso, né, que da vaca vai pro brejo, e um pouco como a Angeli colocava às vezes ele tinha uma coisa muito interessante. O Angeli parecia que os personagens dele sempre estavam desistindo. Se você olhar para isso, para o contexto da obra dele, parece que eles estão desistindo. E, na verdade, eles estão dando um tempo. A Rebordosa com seu niilismo, o Bob Guspe com o foda-se dele, né? E por aí vai, assim. E alguns abraçando o seu pior, como o Bibelô, o Escrotinhos, né? Às vezes é preciso dar um tempo de tudo, de todos, e das tramas e dramas tecidos nas relações cotidianas, onde todos procuram, ao seu próprio modo, acertar e fazer o seu melhor, mesmo que isso não aconteça a tudo e a todos. E essa tentativa vã, repleta de vontade de acertar, desgasta o espírito inquebrável de uma mente a desejar o que parece ser impossível, mas que precisa continuar, sendo feito sem esmorecer, para que a vida não se torne um caos sem fim. O caos retratado na obra do Angeli, ela mostra a luta que a gente tem que ter com as coisas que a gente não pode aceitar e que muita coisa mudou. É legal ao mesmo tempo, como eu falei no Geraldão e como eu falei, eu estou falando aqui no Angeli, e vou falar no Laerte ainda, na Laerte ainda, que algumas das discussões propostas realmente mudaram, né? Mas muita coisa ainda continua do mesmo jeito e continua, infelizmente, relevante ou atual na obra deles, e principalmente em relação às coisas que precisam mudar. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, diz aí o que você acha do Angeli, qual é a obra que você gosta, qual personagem que você gosta mais, fala aí para eu ter uma ideia e ampliar meus conceitos. Se tiver alguma ideia de vídeos aí, a gente vai se falando aqui. Terra Firma Society.